Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Queridos, bem-vindos a mais um culto ao Senhor, quarta missionária, culto de louvor, de adoração, de intercessão ao nosso Deus, com o tema Viva a Compaixão, tema da nossa campanha de missões mundiais. E a divisa se encontra em Gálatas capítulo 2, verso 20, parte A. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Queridos, quero compartilhar com os irmãos aqui a palavra do Senhor que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 26, versos de 4 a 5, 15 a 16, que nos diz: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, porque deu-se a buscar Deus no dia de Zacarias. E no dia em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. E propagou sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Queridos, nós estamos falando aqui do rei Uzias, né? E na história do rei de Israel ficou registrado o exemplo desse rei, né? Em que Deus ajudou, mas o que a sua jornada foi interrompida, impedindo o reinado bem-sucedido. Então, Uzias aqui, ele recebeu de Deus muitos dons e a sua inteligência administrativa superou em muitos da sua geração. O seu reinado foi o mais extenso, né, da história de Judá, porque ele tinha 16 anos, né, quando ele começou a reinar. E o seu reinado durou 52 anos. E o seu nome significa Deus é fortaleza, né, ou seja, Deus é ajuda. Queridos, nós vamos ver aqui alguns aspectos do reinado, né? Qual foi a trajetória de Uzias, certo? Então, vamos ver aqui alguns aspectos importantes, tá? Vamos destacar aqui que, primeiro, ele iniciou o seu trabalho com o propósito de agradar a Deus, como vemos aqui no versículo 5 de 2 Crônicas 26, né? Que diz assim: E enquanto Zacarias viveu, Uzias buscou agradar a Deus. Zacarias era um homem que tinha visões da parte de Deus e instruía Uzias no temor de Deus. Enquanto o rei seguia os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. Enquanto o rei seguiu os caminhos do Senhor, Deus o abençoou. Então, o que eu quero destacar aqui para os irmãos é que não basta iniciar bem, né? Ele tinha um propósito de agradar ao Senhor enquanto ele era instruído, né? Ele foi bem sucedido na sua trajetória. Mas o que eu ressalto aqui, queridos, que é preciso prosseguir, né? Dependendo do Senhor. Então é importante quando reconhecemos que tudo que nós temos, né? Tudo que somos, vem de Deus, vem do Senhor. Né? Não tenho palavras, como diz a música, né? Não tenho palavras para agradecer tua bondade, tua fidelidade. Dia após dia me cercas, né? Com fidelidade, nunca me deixes esquecer de que tudo que eu tenho, tudo que sou, vem de ti, Senhor. Então, na realidade, ele sabia, né, o rei, para que ele tivesse um reinado bem-sucedido, ele precisava estar ali, conhecendo, buscando ao Senhor, mas acima de tudo, seguindo ali ao conselho do Senhor, né? Lá em Mateus capítulo 6, 33, que é um texto bastante conhecido, diz que mais buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, servir a Deus é a nossa maior prioridade, né? Quando servimos com nossa vida, com nossos dons, com nossos talentos, quando reconhecemos o senhorio do Senhor na nossa vida.
E quando entregamos, quando confiamos no Senhor. Lá em 1 Coríntios 10:31, queridas, diz que, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, devemos fazer tudo para a glória de Deus. O pastor Bota sempre fala, né? Eu gosto quando ele dá quando ele diz que o melhor projeto de vida é você estar no centro da vontade de Deus. Isso é verdade. O melhor projeto é você estar no centro da vontade do Senhor, né? Quando você permite que o Senhor venha regir sua vida, quando você realmente permite, quando você confia, quando você entrega ao Senhor, quando, como Jesus nos ensina, né? Sem mim nada podeis fazer. E eu vejo isso, que somos dependentes do Senhor. E quando colocamos a nossa vida diante do Senhor, com certeza nós seremos bem-sucedidos. Olha o que ele diz, né? Para Josué, né? Tudo que você tentares fazer, você será bem-sucedido. Mas claro que nós devemos buscar, devemos realmente ter essa comunhão com o Senhor, essa busca, você andar nos caminhos de Deus. Queridos, Uzias, ele houve vários projetos que foi realizado ali no seu reinado, né? E eu quero destacar o seguinte, que ele edificou torres, ele construiu um grande exército de soldados altamente competentes, ele criou equipamentos avançados para o seu tempo, ele desenvolveu a agricultura, ele ganhou muitas batalhas contra outras nações, melhorou as condições de vida do seu povo, ampliou riquezas cavando cisternas e aumentou o armamento do seu país. Então, na realidade, aqui, ele foi um bom rei, né? Bom, o Senhor era com ele. Ele era regido pelo Senhor, né? Tudo que ele intentava fazer, o Senhor era com ele. Que maravilha, né? E com isso veio o quê? A fama. Lá no versículo 15 de 2 Crônicas 26, que nós vamos ler aqui, diz o seguinte, dessa maneira ele se tornou muito famoso, a parte B, né? Se tornou muito famoso porque o Senhor o ajudava de maneira maravilhosa, até que ele se tornou muito poderoso. Então ele se tornou uma pessoa poderosa de tudo que ele fez, né? Que maravilha, que reinado bom, a sua fama se propagou por muito longe. Então com isso veio a fama, né? Mas algo triste aconteceu nessa trajetória aí. Depois da fama, se a gente não tiver tomar cuidado, né, com a fama, com o poder, muitas vezes o seu coração já começa a se encher de orgulho e você acha que você não precisa mais, né, de Deus, porque você já tem tudo, porque você conseguiu, porque você, né? E com certeza, quando ele olhou para trás e quando ele viu seus feitos ali, o que ele já fez, o seu coração começa a se encher de orgulho, né? E aí vem o quê? Vem a queda. Vem a queda, meus queridos. A palavra do Senhor diz lá no versículo 16, que no entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, olha o perigo, o seu orgulho provocou a sua desgraça. Aqui é na versão Nova Bíblia Viva, tá? E, no entanto, depois que Uzias tornou-se poderoso, seu orgulho provocou sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, entrando no templo do Senhor, e ele mesmo queimou incenso sobre o altar. Olha aí, olha a queda. Tem um livro muito interessante de Hernandes Dias Lopes, que é Removendo Máscaras. Ele diz o seguinte, que o orgulho no sentido religioso é a atitude de autonomia e independência de Deus. Todo orgulho é idolatria, é adoração a si mesmo. O orgulho é o prelúdio do fracasso, a soberba precede a ruína. Está até lá em Provérbios, né? Então, na realidade, queridos, com toda essa ação aqui, né, do seu orgulho, aí vem o quê? O desrespeito do rei às autoridades.
certo? Lá no versículo 17, eu vou ler aqui para vocês, que diz assim o seguinte: o sumo sacerdote Azarias e outros 80 sacerdotes do Senhor, todos homens de grande valor, foram atrás dele, porque ele queria queimar um incenso, então não competia ele fazer isso. Ele era rei, ele não era sacerdote. Nós sabemos que só os sacerdotes podem oferecer sacrifícios, né? Ao Senhor no templo. Mas ele achou que pela sua fama, pelo seu poder, ele poderia sim estar ali realizando, né? Ele estava na realidade usurpando ali o papel do sacerdote, né? E pela lei de Moisés, ele não tinha realmente defendência nenhuma para que de fato ele viesse ali oferecer sacrifício. Então, com o desrespeito da autoridade, né? Vem sua queda, vem o desrespeito do rei às autoridades e vem, queridos, consequências, né? E qual foi a consequência? Aqui diz, eles enfrentaram dizendo, né, os sacerdotes, não cabe a você, Uzias, queimar incenso ao Senhor. Isso é trabalho dos sacerdotes, dos descendentes de Arão, que são consagrados para esse fim. Saia do santuário, pois você transgrediu e foi infiel, e o Senhor Deus não o honrará. Que tristeza, né? Um rei que tinha tudo para dar certo, queridos, mas permitiu que o orgulho penetrasse no seu coração. E ele ficou irado, viu? Aqui no versículo 19 diz que Uzias ficou indignado com os sacerdotes e se recusou a deixar o incensário que estava segurando. Então, na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso do templo do Senhor, a lepra apareceu à sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e os outros viram a lepra, expulsaram o rei imediatamente no templo. Ele mesmo se apressou em sair dali, porque o Senhor o havia ferido. Assim, no versículo 21, o rei Uzias ficou leproso até o dia da sua morte e viveu sozinho, separado de sua gente e do templo do Senhor. Que triste história, né? O rei que tinha tudo para dar certo, mas a sua atitude de afastamento do Senhor, com certeza, né? Fez com que ele perdesse, né? Essa oportunidade de continuar servindo ao Senhor. Então aqui, queridos, a discussão entre os líderes do templo e o grande rei aconteceu, mas não houve vitorioso nessa batalha. Os sacerdotes ficaram tristes sem perder um rei tão talentoso e o rei perdeu o seu direito de continuar à frente da nação. Queridos, a lição que eu tiro aqui, né, é que Deus, ele sara as feridas, mas as marcas geralmente ficam para que quando olhemos sejamos lembrados de reconhecer que todo o poder vem de Deus e que a graça que nos alcançou com seu amor, é a graça que nos alcançou com seu amor. Lá em Tiago 4,10 diz que humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Mas eu quero destacar aqui a importância de prosseguir, né, em olhar para o Senhor, em permitir que Deus venha realmente morar na nossa vida, no nosso coração e dar continuidade nisso, né? Não permitir que nada venha atrapalhar essa comunhão, que nada venha permitir que as coisas que acontecem, né, da nossa vida venha sobressair mais do que a vontade de Deus para as nossas vidas, né? É fortificar o nosso coração, não permitir que essas coisinhas, as raposinhas, né, venham realmente penetrar no nosso coração e que nada venha nos separar e que possamos saber que nós dependemos do Senhor. Uzias, ele poderia ter tido uma história totalmente diferente, né? Mas ele permitiu que o orgulho penetrasse no seu coração.
e que essa graça infinita que o Senhor tem por nós nos acompanhe e que Ele nos abençoe. Vamos orar? Eterno Pai, muito obrigada por este momento, no compartilhar da Tua palavra. Deus, queremos te agradecer pelo Teu amor, pela Tua bondade, Senhor. Deus, guarda o nosso coração, não permita que nada venha atrapalhar nossa comunhão com o Senhor, não permita que nada venha nos afastar de Ti, Senhor Deus. Senhor, que lições nós aprendemos com Uzias, com o rei Uzias, ó Deus. Nós temos o desejo de iniciar bem, de fazer a Tua vontade. Não permitas que muitas vezes as pedrinhas venham nos incomodar, venham nos atrapalhar, prosseguir diante do Senhor. Meu Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, Senhor, de culto ao Senhor. Queremos colocar diante do Senhor, meu Pai, não somente os missionários que trabalham nas juntas de missões mundiais, nacionais, estaduais, mas queremos colocar também os nossos missionários da nossa igreja, Senhor. Queremos entregar diante do Senhor a vida de Fernando, pastor Fernando, e sua família, da missionária Kátia Nayara, Senhor. Ó Deus, sustenta a tua serva, fortalece, Senhor Deus, a fé que ela tem em Ti. Que todos os projetos que ela intenta e que o Senhor tem colocado diante de tua serva, que elas vão ser realizadas. Senhor, queremos colocar diante do Senhor a vida de Marcos, Paulo e sua família, de Silvia. Queremos colocar também a vida de Maílson e Andréa. Queremos colocar a vida de Adriana na Gamboa, Senhor, e seus auxiliares. Queremos colocar também a vida, Deus, de Dayana e Daila, Pai. Deus, que privilégio conhecer o trabalho ali em Márcia do Pior. Muito obrigada, Senhor Deus, pela sua vida. Fortalece a tua serva, guarda, protege, Deus. Continua sustentando-as cada dia mais para que elas venham a cada dia com esse desejo, apesar das dificuldades ali enfrentadas naquela cidade, Senhor. Meu Pai, que Tu possa estar sustentando, que o Senhor possa estar fortalecendo, que vidas sejam resgatadas através dos Seus missionários, ó Deus. Muito obrigado por esse momento, por esse espaço que nós temos de estar orando pelos campos missionários, Senhor. Ó Deus, que possamos estar segurando as cordas, orando, contribuindo, Senhor, que possamos, que a Tua igreja venha fazer a sua parte e que o Senhor possa estar nos direcionando, Senhor. Toma o Teu povo que se reúne neste momento. Muito obrigado pela Tua fidelidade, pela Tua bondade, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e que nosso coração, Deus, possa estar sempre grato a Ti. Deus, não importa as circunstâncias, mas que possa estar nos nossos lábios um novo cântico, Senhor. Que possamos aprender a passar pelas tempestades, pelas dificuldades. Senhor, eu te louvo, Deus, pela Tua manifestação em nossas vidas. Senhor, que Tu possa, Senhor, estar honrando, contemplando a cada um que está nesse momento, Senhor, se colocando diante do Senhor. E que o Senhor venha ouvir a oração de cada um no seu tempo, Senhor. Eu creio que Deus, o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Continua conosco, Senhor. Muito obrigada por este momento. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Que o Senhor nos abençoe. Boa noite, meus irmãos. É um prazer estarmos aqui mais uma vez para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Vamos ler um versículo que está em João 4, 24, que diz: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vamos continuar adorando sempre aquele que é digno de toda a honra e toda a glória. Em adoração eu rendo a Ti. Tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável,
traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno esse louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. És manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Dignas de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Olá, meus queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês?
Hoje vamos orar pela nossa igreja e pelos ministérios de nossa igreja, tá bom? Oremos. Deus, Senhor de toda força e poder, hoje vemos aqui agradecer, Pai, por Tua misericórdia, Senhor, pois apenas por Tua graça somos salvos, Senhor. Hoje venho pedir, Pai, pela nossa igreja, Senhor, que a gente seja capaz de levar a Tua palavra onde caminhemos, Pai, e possamos trazer mais e mais membros para a Tua igreja, Pai. Oro também pelos nossos ministérios, Senhor. Oro pelo Ministério de Missões, que o Senhor continue protegendo todos que estão lá fora, Pai. Oro também pelo Ministério de Louvor, Pai, que nós possamos sempre agradecer somente a Ti, Senhor, e que nossos cânticos cheguem a Ti, cheguem aos céus, Pai. Assim como também oro por todos os outros ministérios, Pai. Continue nos conduzindo, Senhor. Continue nos dando sabedoria, Pai. Que seja feita sempre a Tua vontade, Pai. Porque Tu sabes o que é melhor para nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que oro e agradeço por tudo que tem feito em nossas vidas, Pai. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos fazer a leitura bíblica da primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 17 e 18. Quem, pois, tiver bens do mundo, e vindo o seu irmão necessitado, lhe cerrar suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavras nem de línguas, mas por obras e em verdade. A paz do Senhor esteja com todos vocês, meus irmãos. Eu vou orar, porque Deus, Ele é refúgio, Ele é fortaleza, Ele é socorro, bem presente nas horas da angústia. Eu vou orar para que Deus opere maravilhas na vida dos irmãos. Santo Deus maravilhoso, Pai, nós Te louvamos, meu Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, por mais um dia, por mais uma noite que passamos, Pai querido. Pai querido, Pai amado, eu Te peço, meu Deus, pelos enfermos da Tua igreja, Pai. Os Teus servos, Pai, que estão doentes, estão se recuperando, meu Pai. Usa com poder os Teus altos céus, ó Pai, com a Tua unção, meu Pai, de cura, ó Deus, para que, meu Pai, se eles sejam curados, ó Deus maravilhoso. Pai, eu Te louvo, meu Pai, porque o Senhor tem nos ouvido em curar os Teus servos, Pai. Seja, meu Deus, com eles, meu Pai. Seja fofando a cama, nos hospitais, no lugar onde eles estiverem, meu Pai, os Teus servos. Seja, meu Deus, com eles, ó Deus. Seja, meu Deus, também com os missionários que estão doentes, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Abençoa, meu Deus, poderosamente, ó Deus, com Teu poder, meu Deus, com Tuas mãos de poder, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu Te peço, meu Deus, eu Te agradeço, meu Deus, pelas vitórias que o Senhor tem nos ajudado, nos abençoado, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Paz e graça, irmãos. Vamos orar. A oração hoje vai ser por missões e pelos campos missionários. Oremos. Pai querido, Pai amado, obrigada por este momento de oração, onde estamos com os corações voltados a Ti, em gratidão pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Neste momento, Senhor, venho Te entregar o Ministério de Missões em Tuas mãos, para que o Senhor possa fortalecer e trazer novos membros, onde venham somar nos campos missionários. Peço também ao Pai para que o Senhor proteja e guie os promotores e missionários que estão fazendo a Tua obra em vários cantos de diversos lugares no mundo. Que o Senhor supra as necessidades de cada grupo. Seja também com nossa equipe de missões da Igreja Sião. Que o Senhor continue nos dando sabedoria para conduzir os desafios do dia a dia. Muito obrigada por tudo, ó Deus. Esta é nossa oração, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Falei em mineirês, caso você não tenha entendido. Mineiro fala rápido, né? E corta as palavras.
O Alexandre ali entendeu. E nós estamos... sim, me mandaram colocar essa coleira aqui. Parece que se eu passar do tempo me dá um choque. É alguma coisa nesse sentido aqui, assim. Gente, o pessoal já falou aqui, mas é preciso reafirmar. Como é bom estar com vocês. Estava com saudade de ver vocês assim, sem ser pela tela. Alguns mais magros, outros mais gordos, todos mais velhos. Mas como é bom estar de novo com vocês. Eu só quero dizer a vocês que tem mais de 1000 pessoas participando desse culto pelo YouTube. Deixando claro, Pastor Fausto, Pastor Sócrates, não são 1000 acessos, tem mais de 1000 pessoas online nesse momento, vivenciando o lançamento dessa campanha que nós esperamos que impacte a vida da humanidade. Sim, pastor, o senhor está sendo exagerado. O pai de Missões Modernas dizia que devíamos pensar grande, deveríamos planejar grandes coisas para Deus, esperar grandes coisas de Deus. Quando pensamos nesse tema no ano de 2020, sim, o tema da junta normalmente é pensado cerca de 2 anos antes, 1 ano e meio, né? 1 ano antes. Nós não sabíamos que a pandemia estaria ainda graçando. Nós sabíamos de algo fundamental, que não há salvação sem misericórdia. Não há salvação sem compaixão. E escolhemos esse texto, embora o texto que nós usamos, não sei se dá para projetar, o texto que nós usamos não fale claramente a palavra compaixão, o texto expressa a compaixão. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vou trabalhar de uma forma diferente do que usualmente nós fazemos. Vou fazer uma diacronia reversa. Vou pegar de trás para frente o texto. Eu quero nesse texto mostrar as razões pelas quais você, eu, todos nós precisamos viver a compaixão. E a primeira razão que eu vejo nesse texto é porque Jesus se entregou por mim. Jesus se entregou por você. Foi o maior sinal de misericórdia, de compaixão no mundo, porque misericórdia é sentir no coração a miséria do outro. Compaixão é sentir no coração a dor do outro. E lá na cruz, Jesus foi pregado nas extremidades dos 4 membros do seu corpo. A cruz foi levantada, colocada dentro de um buraco, e ele ficou pendurado por 4 feridas, e aquilo doeu muito. Mas o que matou Jesus não foi o peso dele na cruz, foi o meu pecado, foi o seu pecado. Porque ele experimentou a miséria do meu pecado. Eu afirmo isso porque ele diz: Senhor, por que me desamparastes? Ele experimentou a nossa miséria, sentir desamparo. Ele sabe o nosso sofrimento, ele conheceu o nosso sofrimento, e ele sabe que não há razão para não termos acesso ao Pai. Você não precisa viver misericórdia, você só precisa abrir mão dela. Abra mão da sua salvação. Ou do contrário, viva a compaixão. O segundo motivo é que ele me amou. Sim, o apóstolo Paulo fala, ele me amou. Quem ama se compadece. Sim, quem ama se compadece.
Compaixão é sentir a dor do outro, e quem ama se coloca na situação do outro. O apóstolo Paulo, ao fazer o texto mais completo sobre o amor, 1 Coríntios 13, deixa de forma clara isto. Nós vivemos para o outro quando amamos. Nós nos importamos com os outros quando amamos. Nós quase que somos totalmente do outro quando amamos. Quando amamos a Deus, somos do outro. E quando amamos os nossos semelhantes, somos quase totalmente do outro. Viver a compaixão é viver com paixão o amor de Deus. É viver com paixão o amor ao próximo. Sim, o apóstolo Paulo nos ensina que viver Cristo é fundamentado pelo fato de que Ele se entregou e nos amou. Mas a terceira razão que eu encontro nesse texto é que o texto diz que Cristo vive em mim. Ora, se Cristo vive em mim, aquilo que Ele faz deve acontecer na minha vida. E é muito interessante porque você pode olhar e a ideia de misericórdia, a ideia de compaixão vai permear toda a vida de Jesus Cristo, todo o seu ministério. Ele vai olhar sempre de forma compassiva para as pessoas. Ele vai chorar. Ele vai produzir milagres. Ele vai ensinar, porque Ele é compassivo. Ele tem compaixão. Finalmente, a última razão que quero falar a você essa noite é que você deve viver a compaixão porque você foi crucificado com Cristo. Eu e você não temos direitos. Nós estávamos condenados, mas fomos resgatados pela compaixão. E agora a vivemos a compaixão. Eu quero falar sobre os resultados agora deste viver em compaixão. Estamos vivendo um dos maiores momentos de colheita na história da humanidade. Se você entrar no YouTube, Pastor Alípio, e fizer uma pesquisa sobre apostasia no meio muçulmano, você vai descobrir que os líderes islâmicos estão apavorados com a quantidade de pessoas se convertendo, porque estão experimentando a compaixão, estão sendo tratadas com compaixão dentro de uma religiosidade em que vivem, em que tudo é lei, tudo é regra, tudo é cobrança. Eles estão se deparando com pessoas que são compassivas. Um dos textos que tem me inspirado nessa campanha, a falar nessa campanha, é o texto do Marcos 6, citado na defesa, quando Jesus olha para aquela multidão e vê uma multidão de ovelhas sem pastor, e diz o texto que Ele se compadece delas, e ao se compadecer delas, Ele as ensina e depois as alimenta. Mas para fazer isso, Ele inclui os discípulos no processo, e os discípulos incluem um garoto que só tem 5 pães e 2 peixinhos. Não tem muito. Não tem muito. É suficiente para ele. Mas nas mãos daquele que tem a compaixão é suficiente para todos. E é isso que Jesus nos ensina com aquele milagre. Há alguns anos, 2 missionárias nossas
trabalhando no Oriente Médio com refugiados, decidiu não trabalhar com refugiados num campo de refugiados. Fala, como assim? A gente não conhece bem, tanto assim, aqui no Brasil, a questão dos refugiados. Os refugiados, normalmente eles chegam num país e são levados para um campo de refugiados, que é um negócio terrível, assim, é uma das piores coisas. Drauzio Varela, um dos médicos mais conhecidos do Brasil, esteve num campo com 3.000 refugiados. E ele disse que qualquer morador de favela no Rio de Janeiro é cidadão de classe média comparado a quem vive naquele campo de refugiados, volto a dizer, 3.000 pessoas na Europa. Imagine os campos de refugiados que nós vimos, pastor Alexandre, de mais de 100.000 pessoas, com 0 grau de temperatura e batendo 52 no verão. Tudo que você imaginar de ruim, de gangue, violência sexual, drogas, tem nos piores níveis. E nós agimos lá dentro. Existem aquelas pessoas que saem de lá e vão morar sem qualquer outro recurso, porque quem está ali pelo menos ainda tem uma chance de receber algum recurso. Essas pessoas saem e vão viver em outro lugar. E aquelas 2 missionárias resolveram começar o trabalho de visitar uma família. E você pode pensar assim, mas por que deixa de falar para 100.000 pessoas e vai falar para uma família? Porque Filipe fazia um ministério fantástico lá em Samaria, mas deixou tudo e foi para o deserto, porque o Espírito o levou ao deserto. E aquelas 2 missionárias pegaram aquela família e começaram a trabalhar com ela. Algumas pessoas que foram comigo ao Oriente Médio puderam visitar essa família. Elas alcançaram outras famílias, mas aquela foi a primeira. E o milagre da multiplicação aconteceu. Só no ano de 2021, aquela primeira família evangelizada, há 4 anos, só no ano de 2021, aquela família batizou na sua casa mais de 100 pessoas. Por quê? Porque alcançados pela compaixão, criaram a multiplicação da compaixão. Essa é a campanha que a gente vai falar muito sobre 5 pães e 2 peixes. Ofertas pequenas, mas que fazem toda a diferença. Toda a diferença. Por isso eu quero convidar você a fazer a melhor campanha. Mas mais do que isso, levar isso para a sua vida. Estamos linkados, pastor Sócrates, à ideia do nosso tema, o tema da nossa convenção, a ideia da misericórdia. E a Bíblia é muito clara, o que Deus requer de nós, diz o seu profeta, não são sacrifícios, mas misericórdia. Compaixão. Por isso, viver em compaixão não pode ser, viver a compaixão não pode ser só um tema, nem mesmo um lema. Tem que ser a realidade nas nossas vidas. Virão te louvar.
Só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o teu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Incline a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse texto. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor Deus, que nos limpa, que nos santifica, Senhor Deus. Na medida em que meditamos na tua palavra, somos transformados pelo teu Espírito em ornamentos da doutrina. Senhor, que a tua palavra se propague, a tua palavra, Senhor, seja glorificada, Senhor Deus. Nós te pedimos, no precioso nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.